Sem contar que o tempo foi muito pouco. Faltava, ela não falava o horário, o tempo pra gente, que não poderia ficar falando horário. E eu comecei pelas legislações, o conhecimento específico, deixei matemática e português para o final. Aí eu só ouvi ela falar, falta 10 minutos. Falei, gente, 10 minutos eu não penso em nada. Foi no chute o português e a matemática. Você tá brincando? Professora, eu também tive esse problema. Eu deixei matemática gente. por último, e eu tinha meia hora para fazer, e eu tive essa dificuldade. Com meia hora, 40 minutos, eu achei que foi muito pouco. 2 horas para 40 questões, eu achei que foi muito pouco para resolver a prova. 2 horas para 40 questões. Sim, aí ela pegou, falou 5 minutos, eu vou começar a tirar a prova, sabe? E aquela pressão, falei, gente, olha, foi terrível, terrível. Gente do céu. Ai, tá vendo? Não, e outra, eles normalmente têm que ir avisando, né? Quando vai passando de meia em meia hora, tem que ficar um quadro na lousa, né? E riscando, quando passa, normalmente é 15 minutos ou meia hora o pessoal usa, né? Para avisar. E nem isso eles fizeram. B, você tá no celular de novo, B. Bom, pessoal, e fora outra coisa, né? Aqui, o que a gente vai ver da prova, gente, teve questão repetida, tá? Quem assistiu a correção nossa de barrinha se deu bem, porque tinha questão repetida de português, a mesma frase, não foi nem o mesmo assunto, foi a mesma frase, né? Eu vou mostrar para vocês, eu não sei, de PEB 1, viu, Neuza? Eu não sei se de PEB 2 estava, mas de PEB 1 estava repetido, galera. Estava repetido, foi a mesma questão. Então, assim, gente, banca é difícil a gente falar, né? Mas é complicado, viu? Dá uma revolta na gente que vocês não imaginam. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí a gente vai conversar algumas coisas, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Todo mundo tá vendo aí? Eu tô compartilhando a tela no Word. Gente, eu peço desculpas aí pelo improviso. É que as meninas começaram a me mandar as questões da prova, e aí eu fui montando aqui no Word, tá? Bom, PEB 1, no início seriam 10 questões, né? E depois aí nós tivemos uma mudança para 5 questões, né? Isso é uma polêmica, porque todo mundo entendeu, né, que seria comum para todos os cargos de professor, 5 questões de português e 5 de matemática. Depois a gente vai ter que ler o edital com calma para analisar se cabe um recurso, né, sobre isso, porque realmente todo mundo entendeu isso, tá? Então a gente vai ter que analisar o edital com calma depois, para ver se a gente consegue um recurso, tá, disso daí. Deixa eu abrir o chat aqui no celular. Isso. Olha, Leidiane, se der tempo a gente faz. Eu deixei separado aqui, é que hoje eu não quero me estender muito, tá? Mas se der tempo a gente faz sim, de PEB 2. Muita gente aí prestou PEB 2, deixa eu ver. Vai dar... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só uma janela ao invés da tela inteira, né? Pera aí. A Neuza, deixa eu ver. Ah, bastante. Tá. Amanda. Beleza. Deixa eu... Aí, agora vai dar certo. Pera aí. Isso. Pronto. Agora eu tô compartilhando só a janela. Isso. Kátia. Bom, galera. Então tá. Isso, agora apareceu aí, né? Isso. Agora apareceu. Certo. Agora vai dar certo. Pessoal, como a maioria é PEB 1, tá? Quem fez o nosso curso da Pixis, preparatório para Jabuca, fez para PEB 1.
Então, eu vou fazer primeiro a correção para os nossos alunos, tá? Para quem prestou o PEB 1, certo? Eu sei que muitos alunos nossos prestaram o PEB 2, a Neuza é um exemplo, né? Mas, assim, como o foco do curso era PEB 1, né? Então, eu vou fazer a correção de PEB 1 primeiro, tá? Que é mais rápida, foram só 5 questões. Vou tirar as dúvidas, quem for tendo dúvida pode parar, pode perguntar, que aí eu vou explicando para vocês, beleza? Bom, a minha opinião sobre a prova, galera, eu achei uma prova de PEB 1, né, por enquanto. Sem novidade, tá? Não nos surpreende. Não caiu nada que a gente não tenha estudado, tanto nas aulas ao vivo, quanto depois as aulas bônus que eu enviei para vocês, né? Mas a maioria aqui dos assuntos já estavam nas aulas ao vivo, tá? A maior parte aqui dos assuntos já estavam nas aulas ao vivo, beleza? Então, eu vou fazer a correção aqui, vou explicando aqui para vocês, certo? Qualquer dúvida aí, vocês podem ir parando, vai perguntando, que a gente vai organizando aqui, tá bom? Nós estamos com 50 pessoas, tá? Então, quem for perguntar, levanta a mão, certo? Aí eu vou ouvir aqui, chega a notificação aqui para mim, certo? E aí eu vou parando e explicando, tá? Então aqui, galera, vamos lá. Primeiro, prova de PEB 1, certo? Observe os adjetivos destacados nos itens. Bastantes candidatos compareceram à prova, certo? E os candidatos são bastante simpáticos, certo? Primeiro que a gente tem um problema com esse enunciado, tá? Quando ele fala adjetivos, por exemplo, essa daqui da frase 2 não é adjetivo, tá? Isso aqui é advérbio, beleza, pessoal? Então, ele podia ter colocado, observe as palavras destacadas, tá? Porque aqui você tem que... Bastantes, né, é adjetivo, por isso ele concorda, mas bastante aqui é advérbio, por exemplo, tá? Então ele manda você observar os adjetivos, sendo que nem tudo é adjetivo, tá? Bom, uma coisa importante, tá? Bastantes candidatos, então deixa eu colocar aqui, acho que eu consigo abrir uma outra, mas aí eu vou ter que compartilhar a outra também. Deixa eu fazer aqui. Só um minuto, tá, gente? Hoje... Aí. Então, a frase era a seguinte: bastantes candidatos compareceram à prova. Então, vamos anotar aqui. Então, vai ficar: bastantes candidatos compareceram à prova. Certo? Depois, a outra frase era assim: os candidatos são bastante simpáticos. Os candidatos são bastante simpáticos. Certo. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais legal de ver. Está todo mundo vendo aí a telinha do Word? Bastantes candidatos compareceram à prova e os candidatos são bastante simpáticos, certo? Pessoal, primeiro, né? Na verdade, é uma pergunta de concordância, mas, na verdade, é uma pergunta sobre classe gramatical primeiro, tá? Por que eu falo isso? Galera, aqui a questão é se o bastante varia ou não varia. E para saber se ele varia ou não, a gente vai ter que saber a classe gramatical dele primeiro, tá? Guilherme, como que eu sei a classe gramatical de uma palavra? Eu vou ter que ver com qual palavra ela está se relacionando, certo? Uma dica que eu dou aqui, pessoal, o bastante, por exemplo, a gente pode substituir por muito. O muito também tem várias classes gramaticais. Algumas variam, a maioria varia, né? Quem fez o curso com a gente sabe. Então, a maior parte das classes gramaticais vão variar. E aquelas que terminam com são, então preposição, conjunção, interjeição não variam, e advérbio não varia. É esse o grande pulo do gato aqui, tá? Então vamos lá. Se eu colocasse muitos aqui, ele ia variar, não ia? Muitos candidatos, tá certo? Porque a relação dele, pessoal, é com um substantivo, candidatos, certo? Aqui, isso aqui, gente, é um pronome
indefinido, muitos, quando eu coloco muitos candidatos, poucos candidatos, eu estou usando um pronome indefinido. E o pronome varia, certo? O pronome varia, porque ele tem que concordar com o substantivo com o qual ele se relaciona, beleza? Então, veja, se você mudar, isso aqui é um substantivo, concorda? Ó, candidatos é um substantivo. Se você mudar, por exemplo, o número dele, né? Se eu colocar isso aqui no singular, por exemplo, bastante coisa, né? Então, isso aqui, muita coisa, certo? Ele variaria também. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Isso aqui é um pronome. Como muitos, certo? Ou, dependendo do ponto de vista, eu posso considerar isso aqui um adjetivo, tá? Eu posso considerar isso aqui um adjetivo, certo? Tá aqui, ó. Ele vai se relacionar com candidatos. Qual que é a dica que eu dou? Você consegue substituir por muitos variável, tá? Então o bastante vai variar também. Essa é a dica que eu dou. Se você consegue substituir por muitos, certo? Significa que esse bastantes aqui vai variar, beleza? Então ele está se relacionando com esse substantivo, ele tem que concordar em número, né? Com candidatos. Então aqui está correto, bastantes aqui está correto, beleza? O grande pulo do gato, na verdade, é esse daqui, certo? Esse bastante. Faz o teste, troca por muito. Você não vai conseguir falar, os candidatos são muitos simpáticos. Por quê? Galera, qual que é a classe... Ó, então vamos por parte. Esses simpáticos aqui é um adjetivo, certo? Esse sim é um adjetivo. Como é que eu sei, Guilherme? Ele está caracterizando um substantivo que é candidatos. Vamos manter aqui, ó. Ele é um adjetivo. A relação dele é com candidatos, tá? Quem já está um pouquinho mais avançado aí na análise sintática, então, ó, classe de palavras, adjetivo, certo? Função sintática, predicativo do sujeito, né? Atribuído via verbo de ligação, tá bom? Isso a gente estuda no curso, bom? Então, quando eu vou atribuir uma característica ao sujeito via verbo de ligação, a função sintática desse adjetivo é ser predicativo do sujeito. Bom, mas aqui o que nos interessa é que ele é um adjetivo. O que esse bastante está fazendo? Ele está variando a intensidade do adjetivo. Gente, qual que é a classe de palavras que me dá intensidade? Quem sabe, fala aí no chat. A... Quem sabe, fala aí. Se não souber, não tem problema. Deixa eu ver. Qual que é a classe de palavras que me dá a intensidade, que varia a intensidade? Vamos ver se alguém vai saber essa. Ninguém? Advérbio, galera. É o advérbio, certo? É o advérbio. Esse bastante, então, galera, ele está dando a intensidade de simpáticos. Por quê? Eu posso ser... Isso aqui é aquele tipo de questão que até caiu, costuma cair, né, em concurso. Por exemplo, o meio, né? São meios simpáticos, né? São poucos simpáticos. Veja, eu vou dando a intensidade do adjetivo. Ele pode ser pouco simpático. Uma coisa eu falar, eles são simpáticos. Ótimo. Se eu quiser dar uma intensidade, são pouco simpáticos. O que é esse pouco? É um advérbio de intensidade. Certo? Se eu quiser falar que eles não são nem muito nem pouco, são meio simpáticos. Eu não vou pôr meios, nem meias. Certo? Meio é invariável, advérbio é invariável. Bom? Assim como muitos. Aqui eu não vou usar muitos. São muito simpáticos. Qualquer palavra que eu colocar aqui, galera, para dar intensidade, o que vai ser isso aqui? Um advérbio. O advérbio, ele dá intensidade, tá? O advérbio de intensidade, ele modifica verbos, né? Porque é um advérbio. Ele modifica adjetivos e também outros advérbios. Então, se você bater o olho, viu que ele está dando intensidade,
é um advérbio e, portanto, invariável, tá? Uma coisa que costuma cair muito, pessoal, por exemplo, assim, ó, elas são simpáticas, por exemplo. Isso aqui costuma cair muito, tá? Quando a gente está falando de advérbio. Elas são simpáticas. Então, vou dar intensidade. Muito simpáticas. Ou meia simpáticas existem? Meia simpáticas existe? Meias, Não. né? Meias simpáticas. Não, né, galera? O advérbio é meio. O advérbio é meio. Elas são meio simpáticas. Meia a gente põe no pé. Quando estou dando intensidade, é meio. Não varia. É o mesmo raciocínio do bastante. Tá bom? Nesse caso, como ele está se relacionando com um adjetivo e não mais com um substantivo, ele é invariável. Porque agora a classe de palavras dele é outra. Ele é um advérbio. Tá bom, pessoal? Então, o advérbio é invariável. Quais as classes de palavras invariáveis? Todas as que terminam com são e o advérbio. Então, interjeição, conjunção, preposição e advérbio. Sendo o advérbio, ele não varia em número, nem gênero. Tá? Essa do meio aqui é clássica de concurso. Tá bom? Então, pessoal, agora a gente consegue olhar as opções. A primeira varia e a segunda não varia. A primeira, a concordância está correta, então. Na primeira, né, bastantes candidatos, e na segunda não, são muito simpáticos. Ah, não, desculpa, na segunda também tá, porque não varia, tá? Então tá correta nas duas. A concordância está correta nos itens 1 e 2, está correta nos itens 1 e 2, vai ser a letra A. Porque aqui ele fala incorreta nas duas, aqui ele fala correta só no 1 e só no 2. Então aqui, pessoal, na número 1 ficaria a alternativa A. Beleza? Depois eu vou mandar o gabarito aí para vocês, tá? Mas eu vou anotar aqui no chat, depois vocês perguntam. Então, ó, PEB 1, certo? Saiu aí, ó. A PEB 1 vai ser a alternativa A. Vou mandando aqui, tá? Tá aí no chat para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver a próxima aqui. Número 2. Ó, tá cortado, pessoal, porque na foto saiu cortado, beleza? As meninas, quando foram me mandar, deu uma cortadinha, muita gente me mandou, tá? E claro que eu não vou identificar a aluna dona dessa prova e de nenhuma, tá? Eu não quero expor ninguém, mas aqui acabou cortando, beleza? Não tem problema. Todo mundo tá conseguindo ver aí? Dá um alô aí no chat pra mim, beleza? Se alguém não tiver conseguindo ver aí. Vamos lá? Observando os adjetivos destacados. Vamos lá. Seja generoso com os animais. Este rapaz é perito em mentiras. Pode-se afirmar que, aí vai falar de regência nominal. Gente, quer dizer, regência nominal o que que é? É eu saber se esse adjetivo rege ou não rege preposição e se a preposição que eles colocaram aqui está correta. Bom, quem é generoso com alguém. Então a preposição aqui está correta, certo? Com. E este rapaz é perito. Se alguém é perito em alguma coisa. Bom, eu sou perito em contabilidade, eu sou perito em engenharia, eu sou perito em medicina, certo? Ou na área, né? Que aí é a preposição em, de qualquer forma, mais o artigo a. Então eu sou perito na área de qualquer coisa, tá? Então quer dizer, quem é generoso com e perito em. Isso aqui, pessoal, às vezes eles mudam essa preposição. Por exemplo, seja generoso nos animais, né? Põe uma preposição que não é. Seja generoso pelos animais, seja generoso, sei lá, qualquer outra preposição aqui que não faria sentido, beleza? Então, a regência nominal está correta nos dois. Quem é generoso com, nossa, ele foi muito generoso com ele, certo? E o rapaz é perito nisso, certo? Quer dizer, em isso, né? Preposição em também, que o adjetivo perito rege. Tá bom?
Então, a regência nominal de ambas as orações aqui está correta, tá? Teria aqui a alternativa C. A regência nominal está correta nos itens 1 e 2. Alguma dúvida nessa, pessoal? Todo mundo entendeu o que é que está perguntando? Regência a gente vê no curso, né? Nós tivemos uma aula só sobre regência nominal, só sobre regência verbal. O que surpreende é cair regência nominal, que não é um assunto tão cobrado. Normalmente o que cai é regência verbal, tá bom? Mas a gente estudou regência nominal, tá? Então, pessoal, o que, Rafa? Não entendi. Isso, letra C. Então, deixa eu copiar aqui a minha mensagem anterior. Eu vou colocando aqui para vocês, tá? Vai ficar a letra C. Aí, ó. Pronto. Assim fica mais fácil? Eu vou colocando aqui para vocês, tá? De PEB 1. Gente, alguma dúvida? Tá todo mundo entendendo tudo aí? Tranquilo? Galera, puxem lá o vídeo da correção de barrinha, que eu mandei para vocês também de forma gratuita, todo mundo teve acesso, tá? Que foi em deck também. Pessoal, é a mesma frase, tá? Cortou, mas essa é a 3, beleza? Então, ó, indique a transitividade do verbo destacado em esta moça leva um lindo sorriso no rosto. Bom, quando eu falo para vocês resolverem questões de concurso, ver as correções, isso aqui pode acontecer. E eu não vou, aqui eu não vou criticar o INDEC, não, tá? Eu já vi a VUNESP fazendo isso, certo? Então, quando a gente faz muita questão, resolve muita questão, a gente acaba se deparando, às vezes, não com uma questão idêntica, isso aqui é uma vergonha, de qualquer forma, tá? Ou a mesma questão, mas questões muito parecidas, porque aqui eles colocaram até a mesma frase, eu achei incrível, tá? Mas, assim, quando a gente resolve muitas questões, né, a gente vai se habituando àquele modo de perguntar, inevitavelmente a gente passa por questões parecidas, mas isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V disparado, tá? Bom pra gente, né? Bom pra gente que estudou. Excelente, tá? Indique a transitividade do verbo destacado em esta moça leva um lindo sorriso no rosto, tá? Qual que é a pegadinha aqui, pessoal? Bom, se ela leva alguma coisa. Leva o quê? Um lindo sorriso. Ó, o objeto dela aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Acho que eu não vou conseguir, mas vamos ver. Ah, consegui. Ó, o objeto é isso aqui, ó. Ah, excelente, hein, professor? Bom demais. Agora ficou bom. Agora tá todo mundo vendo. Ver se eu consigo virar para trás. Não? Ah, galera, então deixa quieto. O objeto, será que eu consigo riscar? Acho que eu consigo, né? Vou usar uma forminha aqui. Acho que aqui vai dar certo. Nossa senhora. Você tá apanhando mais que vaca na horta. Pera aí. Deixa eu ver se eu pego um mais robusto. Uma forminha aqui mais robusta. Bom, de qualquer forma... Ah, gente, não é possível que não vai ter um negócio mais legal pra gente usar aqui. A gente vai ter que ser essa linhazinha fraca aqui mesmo, tá? Ó, reclama com o Word depois. Ó, um lindo sorriso. O objeto é esse aqui. Vê se dá pra ver aí. Ah, eu acho que eu consigo fazer direto na tela, né? Agora tem um recursinho novo aí do Meet, quer ver? Ó, pode crer, acho que eu consigo fazer isso direto na tela. Quer ver? Olha só que legal. Deixa eu ver. Isso aí, ó, direto na tela. Todo mundo viu esse risquinho verde lindo que eu acabei de fazer aí? Sumiu, não sei por que sumiu. Deixa eu fazer de novo. Aí. Olha que risco lindo, pessoal. Retinho, hein? SPEB 1 pira com a coordenação do mouse aqui. Tá vendo? E ele some, eu não sei por que tá sumindo. Bom, vocês viram aí, né? Um lindo sorriso. Gente, esse é o objeto direto.
tá? Deixa eu escrever aqui, então, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó. Ela levava um lindo sorriso no rosto, tá? Então aqui, pessoal, o que que acontece com esse verbo aqui, ó? Essa moça leva, tá? Só a conjugação. O que que a gente analisa aqui, pessoal? Olha só. Ela leva. Então eu vou pegar esse verbo e falar para vocês assim, gente, ela leva. Vocês vão entender o que eu tô falando? Gente, ó, ela leva, ela levou. Qual que vai ser a pergunta que vocês vão me fazer imediatamente? Guilherme, leva o quê? Não é isso? Por quê, gente? O leva é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Tá? Então logo ele vai precisar de um objeto. Certo? Bom, tem preposição entre o leva e o Não. Né? Não tem preposição. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, traz. Não tem. Então isso aqui é um objeto direto. Beleza? Ah, Guilherme, mas aqui tem, ó. Se leva alguma coisa em algum lugar. Aí que tá. Essa é a grande pegadinha, tá? Gente, objeto, complemento verbal, eles vão responder as perguntas, ó, objeto, vai responder as perguntas que envolvam os pronomes que e quem. Que e quem, só. Se eu tenho qualquer outra pergunta que ele responde, é adjunto adverbial. Exemplo, Guilherme. Quando, onde, certo? Sobre intensidade, né? Com que intensidade. Qualquer outra pergunta, com que frequência, sempre, nunca, tá? Qualquer outra pergunta que você fizer para o verbo, que não envolva que ou quem, não vai ser complemento, vai ser adjunto adverbial. Então esse aqui, no rosto, ele responde que pergunta? Onde? Onde ela levava um lindo sorriso? No rosto. Então isso aqui é adjunto adverbial. Vimos isso em aula também e vimos na correção da prova de barrinha. A diferença de complemento verbal e de adjunto adverbial, tá bom? Isso aqui é adjunto adverbial. Ou seja, esse verbo ele só tem um objeto, é o objeto direto, beleza? A dúvida era essa, tá? Então, ó, tá cortando um pouquinho, né? Ixi, parece que piorou. Ó, leva um lindo sorriso no rosto. Pessoal, verbo transitivo direto. A dúvida seria, ó, o que que tá na A piscando? Eu sempre falo pra vocês tomar cuidado com a A, né? Não que não é para marcar A, mas toma cuidado, porque ela vai estar lá piscando na sua cara, justamente com uma opção ali, que normalmente é para te confundir. Verbo transitivo direto e indireto. Porque, Guilherme, no tem preposição em. Então esse verbo rege preposição para se ligar ao seu complemento, né? Então é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Não é. Ele é só transitivo direto. Para ser transitivo direto e indireto, eu teria que ter, por exemplo, ela levava um lindo sorriso para sua mãe, sei lá. Aí sim, ó. Quem leva alguma coisa para alguém. Então a pergunta seria: para quem? Aí sim, eu teria aqui um objeto indireto, tá? Porque eu teria a preposição para e a resposta à pergunta quem. Mas não é o caso, tá bom? Então, no rosto não é complemento, porque ele responde pergunta onde, certo? Transitivo direto. Alguma dúvida aqui? Então, a 3 ficou letra D. Deixa eu pôr aqui para vocês. De qual, Alice? Agora que eu vi, gente, vocês me perdoem, tá? Número 3 ficou letra D. De Deus me ajude, hein? Aí. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, número 4. Necessita-se de respeito mútuo. O termo destacado na oração exerce a função sintática de... Bom, pessoal, isso aqui, né?
poxa, quem fez o curso com a gente aí, essa não teve dúvida, né? É verbo, né? Necessita. Então, isso é verbo, beleza? Necessita-se de respeito mútuo. Vamos anotar aqui. Vou fazer aqui porque não tem jeito de anotar em cima, tá? Necessita-se de respeito mútuo, tá? Aí, vamos lá. Bom, gente, isso aqui é um verbo, concorda? Ótimo. Verbo. Se eu falar assim, pessoal, olha, pessoal, necessita, eu necessito, ou necessita-se. O que vocês vão falar, Guilherme? Se necessita-se, necessita-se de alguma coisa. Necessita-se de quê? Então esse trechinho responde a pergunta que ou quem. Isso é um objeto. Tá bom? Então, isso aqui, claro que é um verbo transitivo. Bom, tem preposição? Esse verbo rege preposição? Se eu necessito de. Ótimo, olha o de aqui. Ah, Guilherme, de é preposição? Ah, ante, até, após, com, contra, de. Tá lá, certo? Então é um verbo transitivo indireto, fazendo deste também um objeto indireto. Beleza? Claro que sim. Então vai ficar, necessita-se de respeito. O termo destacado na oração, ó, qual que é o termo destacado? Respeito. Tá? Respeito é o quê? Objeto indireto, letra B. Tá? Alguma dúvida, galera? Alguém abre o microfone aí? Pode falar. Aí, Sofia, eu abri o microfone. Certo, galera? 4B de bola. Alguma dúvida? Tranquilo? Facinho? Facinho, né? Essa aqui, galera, talvez a questão mais, vamos pôr assim, mais chatinha, né? Para quem fez o curso, estava lá nas aulas bônus de vozes verbais. Depois vocês deem uma olhadinha lá, tá bom? Falar em vozes verbais. E as funções da partícula C, tá? Indique a classificação do sujeito na oração. Ah, não, mentira, isso aqui estava na aula de sujeito, né? Tipos de sujeito, né? A partícula C aqui. Tá? Mas um complemento disso estava lá na aula de vozes verbais, tá? Então nós trabalhamos ao vivo isso daqui também. Necessita-se de paz mundial. Galera, deixa eu anotar lá. O mesmo verbo, né? Você vê que a banca estava numa preguiça, estava com mais preguiça que o cara que desenhou a bandeira do Japão, né? Vamos lá. Necessita-se de... O que é? Paz mundial. Olha aqui. Necessita-se de paz mundial. Galera, qual que é o lance aqui? Partícula C, beleza? O uso da partícula C aqui, né? Que também a gente fala. A partícula C, ela pode ser duas coisas, três coisas, né? São três funções, anota aí. Se você não fez o curso, anota aí. Três funções da partícula C. A primeira, índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, ela está ali para me dizer que o sujeito é indeterminado. Quando? Quando eu tenho qualquer tipo de verbo, ou seja, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação mais partícula C. Tá? Então, vai ser o caso, né? Eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, né? Que é necessita de alguma coisa. Tá? Então, é um verbo transitivo indireto, já está aqui, é índice de determinação do sujeito, tá? Então, eu posso anotar lá que é sujeito indeterminado. Ela pode ser partícula apassivadora, certo? Partícula apassivadora. Quando C e somente C tiver VTD mais C, certo? Nesse caso, tá? Eu vou ter aqui na frente, na verdade, será o sujeito, e o verbo terá que concordar com esse sujeito.
beleza? Então, por exemplo, se você tem assim, ó, alugam-se apartamentos, tá? Quem aluga, alugou alguma coisa. Aluga o quê? Então, você tem um VTD mais C. Isso aqui é sujeito, tá? Então, análise sintática é um sujeito simples, tá? E o verbo vai ter que concordar com ele, porque ele está no plural, apartamentos. Porque isso aqui é voz passiva sintética. É a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Apartamentos são alugados, perfeito? Então, o verbo no plural, sujeito também no plural. Se tiver aqui no singular, o verbo vai para o singular. Isso só acontece com VTD mais C. Qualquer outro tipo de verbo mais C, o verbo sempre vai ficar no singular. Então, olha aqui, ó, necessita-se de paz mundial. Se aqui fosse plural, não teria a menor diferença. Necessita-se de muitas, sei lá, maletas para carregar. Sei lá. Ó, tá vendo que tá no plural, mas não tem problema. O verbo sempre no singular, porque trata-se de sujeito indeterminado. É um desses tipos de verbo aqui, mais partícula C, tá? O verbo só concorda com o sujeito quando tiver VTD mais C, tá bom? Verbo transitivo direto. Então, sujeito indeterminado, perfeito, tá bom? Se aqui fosse um VTD, seria sujeito simples, mas não é, então é sujeito indeterminado. Tá bom, galera? Então ficou a 5, letra D de dado. Deixa eu copiar o GABA aqui para vocês. Então ficou 5, né? Letra E. Beleza, galera? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí? Queiram tirar? Não, Alessandra, não fala assim. Na prova a gente fica nervoso, na prova acontece uma série de coisas, tá bom? Às vezes a gente não tá bem naquele dia, é absolutamente normal, tá bom? É absolutamente normal. Galera do PEB 2, para eu não estender muito, vocês ficaram com alguma dúvida? Bom, deixa eu fazer uma correção mais rapidinha aqui então, vai. PEB 2 então. Galera, PEB 1 já acabou, já encerramos, tá? Eu vou fazer aqui de PEB 2 bem rapidinho, beleza? Vamos lá. Indique a alternativa que complete o seguinte período. Um cidadão ferido a tiro sofre ABS em uma unidade de saúde pública. Aqui, pessoal, tá pedindo se tem crase, se não tem, né? Então, um cidadão ferido a tiros, bom, eu não vou usar crase antes de nome no masculino, beleza? Então, aqui não tem crase, a tiros, tá? Sofre ABS, ótimo, aqui tem crase, beleza? Porque aqui é uma adjunta adverbial, tá? E a gente coloca crase, né, nessas locuções adverbiais cujo núcleo é feminino. A beça, certo? A farta, tá bom? É uma adjunta adverbial, é a intensidade com que você sofre, tá? Então o gabarito seria sem crase, com crase, cadê? Isso, letra C. Sem crase, com crase. É isso aí, perfeito. Número 1, tá? 2. A pobre garota chorou tanto que acabou doente. A conjunção de destaque no período deve ser classificada como conjunção subordinativa. Bom, aqui, galera, era ver mais a interpretação, né? Ó, pensa comigo. Ela chorou tanto que acabou doente. Vocês percebem que esse que acabou doente é a consequência? Então, ela chorou muito. Como consequência, ela acabou doente. Consequência dela ter chorado, certo? Então, a garota chorou tanto que acabou doente. Quer dizer, a causa é chorar e a consequência é acabar doente, certo? Então, vai ser alternativa, deixa eu ver, consequência consecutiva, né? Letra D de dado, beleza? Número 2 ficaria a letra D de dado, tá? Consecutiva. Número 3, escolha a alternativa que complete corretamente o seguinte período. Este é o país, acontecem injustiças inexplicáveis. Isso. Então, ó, este é o país de quê? Vamos pensar o seguinte, se acontece, injustiça acontece em algum lugar, certo? Então, este é o país
em que acontecem injustiças. Se aqui tivesse onde, também estaria certo. Este é o país onde acontecem injustiças inexplicáveis. Mas eles preferiram o que, então seria a alternativa B, em que acontecem injustiças inexplicáveis, tá? Eu tô indo mais rapidinho, pessoal, mas se tiver alguma dúvida, vocês vão me parando, obviamente, tá bom? Vocês vão me falando aí. Vamos lá. Número 5. A essa moça ofereci meus melhores momentos. Indica transitividade. Bom, gente, transitividade para o INDEC é paixão, né? À primeira vista. E é um assunto que a gente trabalha muito no curso. Na aula, no ao vivo não pode faltar, tá bom? Vamos lá. A essa moça ofereci meus melhores momentos. Então ele quer saber, ofereci, que tipo de verbo que ele é? Quem oferece, oferece alguma coisa. Oferece o quê? Meus melhores momentos. Agora aqui sim, a quem? A essa moça. Então veja que eu tenho resposta para os dois. O que e a quem. Certo? Que e quem. Só que está fora de ordem. Tá? Então, na ordem direta seria ofereci meus melhores momentos a essa moça. Então, ofereci o quê? Meus melhores momentos. A quem? A essa moça. Então, eu tenho dois objetos, o direto e o indireto, tá? Então, aqui sim seria a alternativa D, transitivo direto e indireto. Veja que aqui eu tenho preposição, ó. A essa moça, para essa moça. Preposições, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para. Tá bom? Então, o a é preposição, aqui, né? E o para também seria. Para essa moça, ofereci meus melhores momentos. Porque na ordem direta seria ofereci meus melhores momentos a ou para essa moça. Certo? Então, eu ofereci o que e a quem. Aquelas duas perguntas que a gente combinou. Tá bom? Que e quem. Eu tenho resposta para as duas, então, alternativa D. Verbo transitivo direto e indireto. Apenas um predicado abaixo deve ser classificado como verbo nominal. Uou, né? Primeira questão disso que eu vejo, tá? Não é comum esse tipo de questão sobre tipos de predicado. Mas para a gente entender, predicado nominal é aquele do verbo de ligação. Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação. O que é o verbo nominal? É quando eu atribuo uma característica ao sujeito sem um verbo de ligação. Eu tenho um verbo de ação. Tá bom? Então eu vou ter o verbo de ação como núcleo do predicado, só que eu também vou ter um predicativo do sujeito, certo? Que normalmente eu uso com o verbo de ligação. Eu posso atribuir esse predicativo do sujeito com um verbo de ação também, tá? A única que aconteceu, o inquérito não foi concluído. Eu tenho um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, predicado nominal, na letra A. A justiça não condenou o assaltante, verbo de ação, predicado verbal normal, tá? Saímos da audiência inconformados. Aqui sim, tá, pessoal? Você tem um verbo de ação, sair, e você tem um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito, tá? Inconformados. Então, você tem o predicado verbo nominal aqui na letra C, tá? Tudo parece tão triste. Aqui é um predicado nominal comum, tá? Você tem um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, aquela estrutura clássica, tá? Só para ficar mais claro, essa aqui eu queria explicar melhor, tá? Tipos de predicado, né? Então você tem predicado verbal, verbo de ação. Por quê? O verbo é o núcleo do predicado, por isso é o predicado verbal. Predicado nominal, você tem aquela estrutura, tá? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, a característica que você está atribuindo. O verbo nominal é a junção dos dois, tá? Verbo nominal. O que é? Você vai ter verbo de ação mais predicativo do sujeito. Você não vai ter o verbo de ligação, tá bom? Você vai ter um verbo de ação e ainda assim uma característica do sujeito, tá? É essa aqui. Cadê? Aqui, ó. Saímos, que é um verbo de ação, inconformados, beleza? Esse inconformados é a característica do sujeito, é o predicativo do sujeito. Então, a número 6 seria a letra C. Alguma dúvida aí, galera? Qualquer coisa? Pulei a 4? Opa, pera aí, então, desculpa. De fato, vamos lá. Obrigado, gente. O termo em destaque, convivência nem sempre traz confiança, exerce a função sintática de... Poxa, pessoal, mais fácil ainda, né?
Convivência nem sempre traz. Se traz, traz alguma coisa. Traz o quê? Confiança. Objeto direto, tá bom, pessoal? Não tem preposição, objeto direto, não tem muito o que discutir aqui, tá bom? 4A. Assim que eu já falei. Não, assim que eu falei? Falei, tá. A6, acabei de falar. 7, acontece grande... Pulei mais alguma, pessoal? Vai falando aí, tá? Tô acompanhando o chat aí. Acontece grande complicação no trânsito. Indique a classificação do sujeito. Pessoal, veja, se eu mudar grande complicação, eu vou colocar aqui grandes complicações, como é que fica o verbo? Acontecem grandes complicações. Quer dizer que o sujeito é aqui, ó, grande complicação. O núcleo do sujeito, complicação. Sujeito simples, tá bom? Grande aqui é só um adjetivo, é uma adjunta de nominal, tá bom? O núcleo, ele só tem um núcleo, complicação. Sujeito simples, letra D, de Deus me ajudou, tá? Essa aqui é embaçada, em questão de ortografia, eu sempre acho muita sacanagem, tá? Porque ninguém é obrigado a saber grafia das palavras, não tem regra para essas palavras aqui, tá? Insosso, pessoal, é com 2 S's. Buço, se você não for mulher, é muito difícil saber escrever buço, tá? Porque eu mesmo, eu fui descobrir o que é buço depois de casado, eu não sabia nem o que era buço, tá bom? Isso aqui é um vocabulário muito específico do sexo feminino e isso existe, tá? Os grupos, seja por sexo, seja por profissão, têm as suas variações linguísticas ali, tá? Insosso é com 2 S, tá? Buço tá correto. Então seria cadê? Só o 2, né? Está correta somente, cadê? Está correto somente a 2. Isso, então seria a letra B, 8B, tá? Insosso é com 2 S. Essa aqui, hein, eu cantei a bola, mandei aula bônus lá para vocês, colocação pronominal, hein? Falei que era tendência e caiu. Sobre os pronomes oblíquos destacados, não se sabe a verdade e aqui se permite tudo. Se eu não me engano, são as mesmas frases também da prova de barrinha, tá? De colocação pronominal. Vocês me corrijam aí se eu tiver errado, tá? Galera, o que acontece aqui, ó? Próclise. A regra da língua é a ênclise, colocar o pronome depois do verbo. Então, sabe-se a verdade dos fatos, permite-se tudo, tá? Essa é a regra. Quando que eu vou mudar a regra? Quando que vai ser próclise, ou seja, o pronome antes? Quando eu tiver nariz, palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, indefinidos, indeterminados e conjunções subordinativas. Beleza? Então, anotem aí, o nariz da próclise, tá bom? O não é uma palavra negativa, então ele atrai o pronome. Não se sabe, tá correto. Aqui se permite tudo. Aqui é um advérbio, então ele também atrai o pronome para antes do verbo, tá bom? Então está correta as duas. Estão corretas as duas. Está correta nos itens 1 e 2. Perfeito, letra A. E a última, processo de formação das seguintes palavras. Mandei essa aula para vocês também lá do curso de Jabuca, tá? De formação de palavras. Pincelada, gente, vem de pincel, eu coloco ada, né? Pincelada, martelada, né? Derivação sufixal, eu coloco o ada depois do radical, tá bom? E sobrepor, sobre, é um prefixo, né? Então eu vou pôr sobre alguma coisa, então eu estou colocando um prefixo antes do por aqui. Então derivação prefixal, tá correto os dois, né? O processo de formação está correto em 1 e 2. Acabou? É isso. Pessoal, é isso, tá? Eu corri um pouquinho de PEB 2, porque não estava previsto no cronograma, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma dúvida? Pode falar se ficou alguma dúvida aí, senão a gente encerra por aqui. Tá ok? Alguma dúvida? Professor, Oi, pode falar. muito obrigada, estou muito feliz, porque aqui eu fiz uma questão só, e hoje eu acertei 6 questões. Ei, que beleza, hein, Neuza? Vou Essa prova é a continuar sua? estudando. A que eu peguei aqui foi a sua? Foi a minha. Muito Você obrigada, foi viu? muito bem, você foi muito bem, Neuza. Meus parabéns, viu? Para quem fez só uma de barrinha, que acertei 6, eu estou feliz. Poxa, que isso, né? 6 de 10, caramba, Foi um grande avanço, bastante. não foi? Muito obrigada, Parabéns, viu, Neuza? Parabéns, parabéns. E a todos aí, parabéns por estarem aí nesse domingão estudando aqui, aguentando a minha falação.
Queria agradecer a presença de vocês aí. Gente, qualquer dúvida, quem não é meu aluno aí, pode mandar lá no Zap, tá bom? Vocês têm o Zap, é o Zap que eu mandei lá, ou manda no Instagram, quem viu no Instagram, não sei. Pode mandar aí, qualquer dúvida a gente tá à disposição. Neuza, parabéns de novo, tá? Aos meus alunos aí que fizeram, depois eu quero saber como vocês fizeram, manda lá no privado para mim, tá bom? Manda lá no privado que eu quero saber. E se ficou alguma dúvida, depois dessa correria toda aqui, vocês mandem lá, tá bom? Poxa, 50 pessoas na live hoje, eu tô muito feliz, um domingão aí, né, galera? Tô muito feliz mesmo, tá bom? Galera, grande abraço, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Alguma dúvida agora? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, abração, fiquem com Deus, bom domingo aí, bom descanso. Tchau, tchau.